altura. Sim. Que era muita malta, sei lá, participou a Maria Filomena Moura, participou o António Guerreiro, Pode ser. Claro. participou Tá bom. o José Gil, era muita malta da filosofia. Posso passar, hein? Claro, claro. Pode, passa. Está Olá, a boa máquina, tarde. pensei que às vezes pensava. Isto é só ele que gosta de brincar com a Faz máquina. mal, para parar não está, não é que não podia turbar. Olá, Miguel. Hoje é dia 23 de agosto de 2014. Estamos aqui num cenário que remete para os vídeos salados, de João Onofre, mas também remete muito para a ideia de luz. E esperemos que hoje na entrevista seja feita luz em relação a uma data de coisas que vamos aqui falar. Ia começar por falar do projeto que tiveste, não sei, há 15 anos atrás, não sei exatamente há quanto tempo é que foi, o Slow Motion, que era um projeto de vídeo e que era praticamente exclusivamente de vídeo. Queria que me falasse um pouco sobre porque é que não tens de trabalhar tanto com vídeo como trabalhavas nessa altura, se foi um amor que foi desaparecendo, se foi isso porquê, se é uma característica do mídia. A primeira exposição em que eu trabalhei foi a exposição em torno do Ernesto Sousa, Revolution My Body, na Fundação Carlos Gulbenkian. E depois dessa exposição as pessoas achavam que eu tinha um Foste apego... contratado pelo Jorge Mulder na altura? Ou... Fui recrutado pelo Centro de Arte Moderna para trabalhar com a Marilena de Freitas e depois acabei promovido a co-curador da exposição, tendo em conta a minha implicação em todo o processo de concepção e de investigação e de concretização da exposição. E nos anos seguintes achava-se que eu tinha um apego especial pela arte dos anos 70. Sim. Depois envolvi-me nesse projeto de longa duração e de grande escala, que foi o Slow Motion, e as pessoas achavam que eu tinha um apego especial pelo vídeo. Estas coisas também precisam de ser vistas com alguma distância e não avaliadas no exato momento em que acontecem. A mim interessou-me fazer o Slow Motion porque era facilmente observável que, no contexto artístico português, a partir de meados da década de 1990, muitos artistas, sobretudo artistas jovens e até muito jovens, estavam a desenvolver trabalho com esse medium. E havia muito pouco suporte teórico e historiográfico para enquadrar e abordar essa produção artística. Havia uma grande dose de ingenuidade, inclusive, na crítica da arte. Havia, digamos, uma atitude bastante acrítica. Era um fenómeno relativamente novo no contexto português e interessou-me desenvolver um projeto que mergulhasse fundo nessa produção artística e que, ao mesmo tempo, criasse condições para um olhar distanciado e analítico sobre essa mesma produção artística. E que desse conta, naturalmente, do lastro histórico. O projeto não se cingia à produção em vídeo de artistas portugueses. A primeira fase do projeto debruçava-se sobre a produção em filme de artistas de gerações mais recuadas, que a partir do final da década de 1960 e ao longo da década de 1970 fizeram um trabalho, sobretudo, em Super 8. Em alguns casos mais pontuais em 16 mm, em alguns casos mais remotos até em 8 mm, na geração anterior ao Super 8. Pronto, muito foi isso. Desapareceu, não é? Houve um incêndio, muito desse material desapareceu. O Super 8 não. Mas o que desapareceu foi a produção em vídeo de vários artistas, alguns deles artistas que tinham trabalhado em Super 8, como o Julião Sarmento, ou o António Palolo,
ou Fernando Calhau, com o incêndio da Galeria de Belém, em 1981, desapareceram muitas coisas, desapareceu documentação, desapareceram pinturas, desapareceram alguns desses vídeos, porque era a Galeria Nacional de Arte Moderna, que era dirigida pelo João Vieira, que de alguma maneira patrocinava a produção dessas obras, porque adquiriu, creio que em 1976 ou 1977, já não consigo precisar, um equipamento de vídeo, o velhinho e clássico Portapac da Sony, e de repente tornou-se possível para os artistas portugueses fazerem vídeos. E há muitos que deixam de utilizar o Super 8 e passam a utilizar o vídeo, que lhes dava outras possibilidades. Mas, digamos, eu acho que não faz sentido privilegiar ou hierarquizar nenhum medium em especial. Felizmente já se passou o tempo em que uns mídia eram considerados interessantes e outros eram desqualificados. Nos anos de 1970 era o vídeo e a fotografia e o texto e a performance e o som, bom, e outras coisas. Nos anos 80 era a pintura e a escultura, e hoje em dia vivemos numa situação muito mais interessante, parece-me a mim, em que todos os mídias são aceitáveis, legítimos, e não faz muito sentido hierarquizar. Mas, de qualquer forma, eu não tenho, na programação da Culturgest, que assumi a partir de 2006, eu não tenho, de facto, mostrado muito trabalho em vídeo. Também não tenho fugido com o rabiosca a essa seringa. E uma das razões por que não tenho mostrado muito trabalho em vídeo é porque considero que o trabalho que se tem feito com esse medium, mas a fotografia seria um outro exemplo possível, também não tenho mostrado muito trabalho em fotografia, atingiu uma imensa saturação. Certo tipo de convenções... O que é uma saturação? A saturação é quando há um uso generalizado e repetitivo de certas convenções. E isso aconteceu com o vídeo, aconteceu com a fotografia. Houve uma espécie de reificação Mas achas, como o João Queiroz, que a fotografia e o vídeo estão um bocado espartilhados pela tecnologia, no sentido em que tu, numa fotografia, tu não tens tanta liberdade como num desenho ou como numa pintura. Eu dou exemplos, estamos a filmar em vídeo, não é? E eu dou um exemplo muito concreto, que é tu tens mais dificuldade em ter uma pessoa com a cara focada e lá atrás focado, com uma determinada tipo de luz. Na pintura, tu tens a liberdade total nisso. Não. Tu achas que a fotografia com facilidade torna-se mais repetitiva do que a pintura? Tinhas que ser artista, se calhar, para responder a isso. Tinhas que ter experimentado os métodos. Eu acho que a pintura é talvez a disciplina mais exigente, mais difícil, mais trabalhosa hoje em dia. E é verdade que sucessivas gerações de artistas se sentiram mais atraídas pela fotografia ou pelo vídeo do que pela pintura. Parece-me. Mas não, eu acho que todos os meios, todas as ferramentas são legítimas e não é a ferramenta em si não é mais interessante do que outra. O que é interessante são os usos que se fazem das diferentes, de uma determinada ferramenta, o modo como se trabalha com um certo repertório. Falaste há pouco do Ernesto Sousa. Há um grande mistério à volta da personagem do Ernesto Sousa, e tu ontem tempo falaste que, quando fizeste a exposição, houve um crítico que disse que a exposição era fraca e o Ernesto era bom artista, e houve outro crítico que achava que era o contrário, que a
exposição até era boa, quem era fraco era o Ernesto. Tu, como é que, depois de teres feito a exposição, como é que vês o Ernesto na história da arte contemporânea? Uma vez que ele é uma personagem que aparece um bocado quase como o pai da arte contemporânea, não é? Em Portugal. Não acho que seja o pai. Há muita Julião Sarmento, muita gente que não acho. fala dele como o tipo que abriu o próprio Calhau, acho que tinha um bocado essa ideia. Há uma o produção tipo que artística muito interessante nos anos 60 em Portugal. E nos anos 60 em Portugal, o Ernesto Sousa tem uma posição que não é relevante no campo da arte. Então, mas é disso que eu quero que tu fales. Queria que nos falasse um bocadinho do que é que foi o Ernesto Sousa. A posição do Ernesto Sousa torna-se não só relevante, como absolutamente central ao longo da década de 1970, em que ele desenvolve várias atividades que vão funcionando. Ele vai funcionando como catalisador de uma série de situações e como agregador de uma série de artistas que marcam decisivamente a produção artística em Portugal nesse período. E, nesse sentido, ele tem uma posição mais avançada e mais estimulante do que qualquer outro crítico nessa época, em Portugal. A partir de certa altura, o Ernesto Sousa redefine a sua praxis no sentido de reclamar também para si a condição e o estatuto de artista. Começa a fazer exposições em que ele já não é o curador, mas é artista. E faz exposições individuais. Digamos, o momento-chave dessa redefinição que ele faz de si mesmo, da sua praxis, é em 1975, 1976. Ele começa a produzir obra plástica e é que é apresentada... É interessante a obra plástica que ele apresenta a partir dessa altura? É interessante vista à luz do seu pensamento sobre a arte e é interessante vista à luz do seu tempo. É uma produção datada, que está muito marcada por um determinado período. Mas eu considero que o Ernesto Sousa é muito mais interessante como curador, como organizador, como ativador de situações expositivas ou de outra ordem do que enquanto artista. E um dos problemas que eu vejo numa perspectiva que continua viva de celebração do Ernesto Sousa é que é tudo considerado igualmente importante, mas isso é próprio das perspectivas celebratórias ou míticas. Transportam consigo uma grande dose de desconhecimento. O conhecimento não se compadece com o mito. É preciso uma pessoa, digamos, fazer uma peneira, não é? E libertar-se do mito ou de mitomanias para ter um conhecimento da realidade. Falando um bocadinho de políticas culturais, tu trabalhaste com o Fernando Calhau, era IAC que se chamava na altura, não é? Com o Nuno Faria, com o Nuno Crespo, com a... também trabalhava lá, trabalha agora na Culturgest, Isabel Corte Real. Isabel Corte Real.
É mesmo verdade, porque também, falando de mitos também, não sei se é mito ou não, se calhar não é mito, é mesmo real, há aquela ideia de que Portugal não existiu até o 25 de Abril, em termos de políticas culturais. Depois do 25 de Abril, existiu, essencialmente, quando José Maria Carrilho era Ministro da Cultura, quando existia, e em relação às artes plásticas... António Maria Carrilho. António Maria não é o nome Carrilho. dele. Eu depois, se tivesse a gafa, eu punha uma legenda a explicar que eu estava a dizer mal o nome do ministro. Mas agora fiquei um bocadinho perdido na pergunta. Queria dizer se é mesmo verdade que foi a única altura em que houve uma política cultural pensada como deve ser e falando um pouco do braço das artes plásticas, que era o IAC. Tu vendo agora, já tens o quadro todo, não é? Porque agora já passaram 20 anos daquilo, acho eu, mais ou menos. Como é que tu vês agora, comparando com o antes daquilo, com o depois daquilo? Houve tantos ministros da cultura a seguir, houve tantas tentativas de se fazer política cultural. A política cultural em Portugal, do modo geral, tem sido, ao longo das décadas, uma desgraça. E a política cultural aplicada às artes plásticas ou à arte contemporânea tem sido também desgraçada, salvo raras e pontuais exceções. E a questão não passa sequer apenas, eu diria que não passa sequer, sobretudo, pela questão financeira, embora essa seja uma condição fundamental para pôr em prática políticas culturais consequentes, mas não passa apenas, nem sobretudo, do meu ponto de vista, pela questão financeira, passa pelo uso que se faz de dinheiro, do dinheiro, que vai sendo disponibilizado e que é sempre, seja maior ou menor, é sempre escasso. E, independentemente dos montantes destinados às artes plásticas pelo Estado ao longo dos anos, que são muito reduzidos, a sua aplicação também não tem sido a melhor, longe disso. Eu acho que o consulado do Carrilho, como Ministro da Cultura, é uma clara exceção à regra e foi nesse período, em 1996, que se constituiu o Instituto de Arte Contemporânea, mas como tanta coisa em Portugal, como quase tudo em Portugal, não há continuidade. Parece que é tudo falível, não se criam condições de sustentabilidade das políticas. Chega um novo ministro e acha-se iluminado e muda tudo e deita o menino fora com a água do banho suja. Mas a seguir ao Carrilho foi... Nunca tinha ouvido essa expressão em português. Nunca tinha ouvido essa expressão em português. Mas depois do Carrilho foi uma desgraça que se foi... E qual era a diferença? Que foi cavando cada vez mais... Depois não há... Digamos, isto em muitas áreas e na política parece que é um país de atrasados mentais. Só os atrasados mentais é que são inimputáveis. Só os atrasados mentais é que não acarretam com o ónus daquilo que fazem, de negativo. E eu lembro que a seguir, que quando se estava a preparar a tomada do poder pelo PSD, houve uma voz do campo cultural e do campo intelectual que veio defender uma coisa que era indefensável, que era uma catástrofe anunciada, que foi a fusão dos diferentes dos institutos. E esse é o golpe mortal no ainda recente
e frágil Instituto de Arte Contemporânea que tinha sido dirigido pelo Fernando Calhau, que era um instituto que precisava de tempo, precisava de ser consolidado, precisava de crescer não necessariamente em termos de pessoal, mas enfim. E abortou. Abortou com essa fusão criminosa dos institutos que explica, em parte, o autêntico vazio, a total desarticulação e o autêntico vazio de políticas para a arte contemporânea desde então. E a voz que no campo cultural e intelectual veio defender essa solução, a única, com a complacência de muitos artistas, sobretudo de criadores das ditas artes do espetáculo, com uma complacência muito curiosa, foi o Paulo Cunha Silva. E a essa altura ele dá uma entrevista e vai dizendo que o Instituto das Artes, ele queria que fosse ia e não ia. Eu estava a lê-lo e estava a dizer, infelizmente, já foi. E isso matou em grande medida a política cultural nesta área. O facto de ter sido possível, sem resistência, sem oposição, sem protesto, que um político, até prova em contrário, o Paulo Portas, tivesse escolhido o artista para representar o país na Bienal de Veneza, o facto disso ter acontecido é a consequência desta total desarticulação e do vazio que se criou de políticas para a arte contemporânea. E a inexistência de um instituto, para além de uma existência decorativa ou fantasmática, a existência de um organismo, de um instituto que corporizasse a definição e a aplicação dessas políticas. É isso que permite uma situação absolutamente escandalosa, que é um político que eu saiba da arte contemporânea não sabe nada, faça a escolha do artista que representa o país na Bienal de Veneza. Então não está na cara. Então no dia em que a nomeação é conhecida, ele vem para os mídia, Ministro dos Negócios Estrangeiros, à data, vem para os mídia congratular-se com tal escolha e fazer um elogio hiperbólico, absolutamente destemperado, absolutamente desorbitado, da Joana Vasconcelos como artista. Não está na cara que foi ele que mexeu os cordelinhos nos bastidores, tal como tinha mexido os cordelinhos nos bastidores para sangarear dinheiro para uma operação milionária que foi a exposição da Joana Vasconcelos no Palácio de Versalhes. Não foram os franceses que pagaram aquilo, foram os portugueses. Pode-se dizer que foi mecenato privado, mas nós não sabemos como é que o mecenato privado funciona nestas mega operações. Não é um mecenato dado sem retorno. Achas que o fenómeno achas que a Joana Vasconcelos, de certa maneira, é uma artista ao serviço dos políticos? Eu não estou interessado em comentar o trabalho da Joana Vasconcelos, porque o que é grave não é a escolha em si da Joana Vasconcelos. O que é grave é essa escolha ser uma escolha política. Isso é que é verdadeiramente grave. E estar a comentar o trabalho da Joana Vasconcelos neste contexto é contraproducente. Mas então vamos falar... É contraproducente porque desvia a conversa e desvia o foco daquilo que verdadeiramente interessa neste caso, neste escândalo, que só num país com uma cultura política lastimável, muito frágil, e num país digamos, a pergunta de outra maneira, porque é que interessa... com um grau civilizacional bastante discutível, é que isto pode acontecer. Então vamos pôr a pergunta de outra maneira, que é, porquê que este sistema político, ou as pessoas que estão no poder neste momento, querem a Joana Vasconcelos
a representar Mas eu não estou Portugal. interessado em discutir a Joana Vasconcelos. Não, mas eu interessa-me saber porque é que tu achas Os que o Paulo Portas queria que fosse ela e não outra pessoa. Não é discutir o trabalho dela, é tentar perceber... A escolha da Joana Vasconcelos é uma escolha populista. Pronto. É uma escolha para consumo interno. É uma escolha absolutamente, nos termos em que se concretizou, do trabalho que foi apresentado, é uma escolha desajustada daquele contexto da Bienal de Veneza. O trabalho da Joana Vasconcelos é um trabalho que seria adequado a um contexto muito diferente como uma Expo. Promoção do país, mas porquê que vender serve... a imagem do país. Os políticos não se interessam pela arte contemporânea. É isso que eu quero perceber. Não se interessam, não vão ver exposições, não tem cultura. Não tem uma cultura artística. Mas isso não é grave. Não têm que ter. Podem não têm que contratar ter. pessoas para resolver esses problemas. Mas eu tenho a convicção que muitos políticos, para além do seu desinteresse pela arte contemporânea, têm um certo desprezo pela arte contemporânea. E acham a arte contemporânea uma coisa um bocadinho aberrante, umas coisas esquisitas que só interessam a meia dúzia de tipos que andam a escarafunchar no umbigo. A Joana Vasconcelos tornou-se uma artista muito popular. Tornou-se uma artista, nesse sentido, muito abrangente. O comum dos portugueses, leigo em arte contemporânea, sabe quem é a Joana Vasconcelos, já terá visto até alguma coisa da Joana Vasconcelos. Muitos viram o trabalho da Joana Vasconcelos no Palácio Nacional da Ajuda. Antes disso, menos, mas também muitos viram a retrospectiva dela no Centro Cultural de Belém. E é uma artista que agrada a muita gente e a gente que não tem vamos dizer assim, particular interesse pela arte contemporânea, não tem hábitos de ver exposições de arte contemporânea ou de ler coisas sobre arte contemporânea, não se interessa e estão no seu pleno direito. Claro. Ninguém tem a obrigação de gostar e se interessar pela arte contemporânea. E, portanto, a escolha da Joana Vasconcelos permite passar esta imagem de que os políticos, por uma vez, garantiram que, em vez de se escolher uma abencerragem para representar o país na Bienal de Veneza, se escolher um artista cujo trabalho pode ser entendido e apreciado sem ser apenas pelos especialistas. E, portanto, é uma escolha populista. O Estado não gasta dinheiro e nessas tretas. E caprichosa. Não sei se é caprichosa, é uma escolha populista. Desta vez, eu vou mesmo escolher o que gosto. Mas este governo tem sido pródigo em intrometer-se onde não se pode intrometer. As avaliações dos projetos de investigação e dos projetos de doutoramento que foi feita é altamente questionável e não se baseia em critérios sérios. As avaliações às instituições que foi feita por este governo é uma palhaçada. Eles precisam de custar dinheiro, fazem uma avaliação para justificar esse corte e é uma avaliação completamente mentecapta, como toda a gente sabe, com resultados caricatos, mas com consequências muito duras. Por exemplo, na esfera cultural, na atividade de diferentes instituições. Falando outra vez da arte,
E na sequência do que estávamos a falar, queria que, já falámos nisto no passado, queria que me falasse um bocadinho sobre a ideia de gosto. Eu gosto destas calças, eu gosto deste quadro, eu gosto do encarnado. Como é que isto aparece nas pessoas? Para depois, a seguir, falarmos um pouco sobre como é que tu fazes as tuas escolhas ou como é que achas que as escolhas devem ser feitas, porque ainda agora estamos a falar de escolhas. Escolher a Joana Vasconcelos ou a dupla Paiva Guzmão é uma decisão, é uma escolha. Por isso, vamos Mas a primeiro questão não é o artista que é escolhido. Não, A mas questão é o processo Com certeza, de escolha. com certeza, mas E há um vamos falar. processo que é legítimo Claro. e que tem que estar escudado numa instituição à qual se reconhece competência para escolher. claro. E há processos ilegítimos que não estão escurados na instituição da arte. Estão ao sabor do arbítrio, do capricho, do gosto de um político. Seja ele o Paulo Portas ou outro. Duvido que tenha sido o secretário de Estado da Cultura na altura. E que ainda é agora? Não. Já ainda está bem, era o Viegas, o escritor. Claro. Portanto, a questão não, eu não discuto o artista escolhido. Eu discuto o eu processo de escolha. percebi. Mas então- Claro que não é uma escolha inocente quando elege a Joana Vasconcelos. Essa escolha pode ser também compreendida e explicada e contextualizada em função de uma série de interesses que estiveram em jogo. Pois o gosto é uma coisa de que nós não nos conseguimos desembaraçar. Ao contrário do que muitas vezes o gosto não é um conjunto de atributos pessoais e intransmissíveis. O gosto é socialmente produzido e nessa medida discute-se. Agora, é muito importante na atividade que eu tenho de curador não ficar prisioneiro do gosto e não escolher por uma questão de gosto. As escolhas obedecem a um quadro de motivações e de razões bastante mais complexo do que o gosto. E é importante nós termos também consciência para onde é que o nosso gosto se orienta, para onde é que o nosso gosto nos conduz e tentar esfriar isso, ou refriar isso, ou contrariar isso. Caso contrário, temos uma relação com a arte muito pobre. O gosto é uma coisa muito estruturada. É um sistema de percepção, de avaliação e de classificação da realidade que vai sendo estruturado, sedimentado ao longo dos anos. Há uma fase em que esse processo de estruturação está mais indeterminado, quando nós somos jovens, e chegamos a uma fase em que esse sistema já está mais solidificado e até pode cristalizar. Claro que o gosto, num determinado contexto artístico, como pode ser o contexto artístico português, também vai sendo formado. Os diferentes agentes, os diferentes participantes nesse mundo da arte vão construindo e formando o seu gosto em função de um determinado horizonte de expectativas, para usar um termo de que eu gosto muito do Hans Robert Jauss, um horizonte de recepção, aquilo que se vai tendo a oportunidade de conhecer, de experienciar. E para mim é importante, por exemplo, nas escolhas que faço enquanto curador, nos últimos anos
no quadro da programação da Culturgest, não ficar sob a alçada desse horizonte de recepção que está constituído ou instituído no contexto artístico português e que se vai refazendo e se vai reproduzindo, mas também se vai transformando a par e passo. E eu tenho procurado fazer escolhas que são desviantes do quadro de referências que existem no contexto português, aquilo que se conhece, aquilo que se teve a oportunidade de ver, fazer escolhas que são desviantes, apresentar artistas cujo trabalho não encontra facilmente encosto num contexto artístico como o português. Dessa medida, introduzir algum curto-circuito naquilo que inconscientemente se dá por adquirido ou que se valoriza. Isso tem sido uma preocupação central nas escolhas que eu tenho feito. Falando um bocadinho sobre o objeto artístico, não é? Qual é para ti a diferença entre qualquer coisa, o objeto que é produzido por um artista e outro objeto qualquer, um objeto produzido por um designer, uma cadeira como estas onde estamos sentadas? Há alguma diferença? É a sociedade que o dita? É a funcionalidade da coisa ou a disfuncionalidade? Bom, a obra de arte, a chamada obra de arte, não tem uma função utilitária. Nesse sentido, não serve para nada. Esse é também o caráter problemático da obra de arte. E é, para mim, onde reside o grande valor da obra de arte. É que escapa a um uso funcional ou a uma racionalidade instrumental. Não é um meio para um fim, como uma cadeira é. É um fim em si mesmo. Uma cadeira não pode ser uma obra de arte. Não... Quando é destituída da sua funcionalidade é que passa a ser obra de arte, ou é quando o artista diz que aquilo é uma obra de arte? Não estou a dizer isso. Quer dizer, eu não diria que o designer é um artista, mesmo se nós atribuímos valor artístico às obras dos designers. O designer é um designer, como um arquiteto é um arquiteto. Claro que ao longo dos anos o estatuto do arquiteto e o estatuto do designer foram objeto de uma valorização social. E há uma dimensão de autoria evidente na concepção de um objeto de design ou de um edifício. Mas eu não estou muito interessado em democratizar o estatuto do artista. Para mim, um arquiteto é um arquiteto, um designer é um designer, um artista é um artista. E quando um arquiteto faz um edifício, ele é para ser habitado, é para ser usado. Quando um artista faz uma obra de arte, a obra de arte não é para ser usada. Não tem uma função desse tipo. Mas aí chegamos à exposição que estás a preparar e quando esta entrevista for para o ar... O arquiteto e o designer, por muitos inovadores que sejam, trabalham com formas reconhecíveis. E trabalham para usos que todos nós conhecemos e todos nós conseguimos praticar. A obra de arte, e eu não generalizaria, porque quando se fala de obra de arte, então é o quê? Todas as obras de arte, a maior parte das obras de arte não tem interesse nenhum. Portanto, quando se fala de obra de arte, estamos de alguma maneira a usar um ideal tipo. Mas eu diria que a obra de arte produz uma coisa extraordinária que a literatura também produz,
que o cinema também produz, que o teatro também produz, que é a experiência de desfamiliarização. E eu acho que isso é da maior importância, porque todo o nosso cotidiano está construído e desenrola-se num regime de familiaridade. E é por isso que nós temos esse estoque extraordinário de conhecimentos a que se chama senso comum. É o que nos permite situarmos nas mais diferentes situações da vida e sem ter que fazer esforço e adaptarmos e funcionarmos nessas situações. A obra de arte está num plano diferente. E, nesse sentido, também está num plano diferente do espetáculo ou do entretenimento. Não é que não possa, uma obra de arte não possa entreter. Mas a obra de arte não tem, eu diria, nada a ver com o espetáculo ou com o entretenimento, não tem a ver com o cinema comercial, não tem a ver com os produtos televisivos, a maior parte dos produtos televisivos. Nesse sentido, a obra de arte é muito exigente. O caráter problemático da obra de arte é também esse. Porque a obra de arte não nasce de geração espontânea, por um milagre da Imaculada Conceição. A obra de arte acontece num contexto específico que é produzido socialmente, culturalmente e historicamente. Desde logo, a obra de arte está inscrita num campo que tem uma história específica. E todos os especialistas ou iniciados na arte sabem que uma determinada obra de arte, ao mesmo tempo que funciona em termos sincrónicos numa relação com muitas outras obras de arte, funciona em termos diacrónicos numa relação com a história desse contexto específico, desse campo específico, que é o campo da arte contemporânea. Falando de coisas concretas, tu estás a organizar uma exposição que, quando esta entrevista for para o ar, já deve estar a decorrer. Se for para o ar. Sobre pósteres de artistas, não é? E os pósteres, como é evidente, têm uma funcionalidade. É divulgar, naquele caso, exposições. Como é que tu enquadras estes objetos, não é? Uma vez que eles têm um propósito funcional, mas são feitos por artistas e tu estás a expor. Portanto, quando tu partes para esta exposição, que eu acho interessantíssima, como é que tu vês aquilo? São obras de arte, não são? Isso interessa ou não? Porque a essa altura eu acho que há uma preocupação demasiadamente quase classista dos artistas e dos curadores em dizer não, isto aqui é uma obra de arte, isto aqui não é uma obra de arte. Mas quando se chega, por exemplo, a este caso de objetos funcionais feitos por artistas, ficamos aqui numa situação muito híbrida e algo confusa. Como é que tu vais escrever textos sobre isso, não é? O que é que tu vais dizer? Eu não acho que tenha um comportamento segregador nesse sentido que tu falas. Eu trabalho com artistas e mostro obras de arte. Sempre foi para mim importante no meu trabalho não ceder a pressões ou tentações como chamar muito público, embora eu queira que as exposições que organizo ou que comissario e que as exposições que a Cultura Este propõe tragam um público mais vasto, claro, e o mais heterogéneo possível. Agora, eu não vou prescindir de certo tipo de exigência ou de critério nas escolhas que faço para trazer mais público. Eu acho que isso é, inclusive, ao limite paternalista em relação ao público. Mas eu não queria que desviasse da minha pergunta. Vamos falar dos pósteres. Vamos falar da exposição que estás a produzir. Vamos falar do texto
tu hipoteticamente vais escrever sobre essa exposição. Objetos funcionais A feitos por artistas. exposição não é uma exposição. É uma Se- série de seja o 5 que for. exposições que se Seja vão o que for. estender até 2018. E a gênese deste projeto está num episódio muito concreto. Eu descubro uma coleção no verão de 2008 especializada neste tipo de materiais, cartazes de artista e cartazes de exposição. Mas já agora vamos explicar, porque as pessoas não devem estar a ver. Isto são os cartazes que foram feitos para divulgar exposições de artistas feitos por eles mesmos. Portanto, Não, concebidos. são cartazes para divulgar exposições. Muitos desses cartazes foram feitos pelos próprios artistas, mas também há nesta coleção cartazes feitos pelos artistas que não se destinam a divulgar uma exposição. Por exemplo, um cartaz político Ok. ou um cartaz para divulgar um concerto. Claro. E nessa medida eu digo que são cartazes de exposição e cartazes de artista, sendo que, como disse e repito, muitos cartazes de exposição foram feitos pelos próprios artistas. E eu descubro esta coleção e imediatamente me apercebo da importância desta coleção, uma coleção com cerca de 15 mil espécimens deste tipo, ou destes dois tipos. Sobretudo a partir do pós-guerra. De resto, a produção de cartazes tem um crescimento exponencial nos anos 50 e muito maior ainda nos anos 60. E depois, à medida que eu mergulho no material, eu começo a conceber, e dada a riqueza e a vastidão do material, começo a conceber uma exposição que não se confina, ou um projeto, quero dizer, uma série de exposições, não se confina a um momento expositivo, mas que se vai desdobrando e concatenando em diferentes momentos expositivos. E a partir do momento em que eu me apercebo da vastidão e riqueza deste material, surge na minha cabeça a ideia de organizar esta série em 3 capítulos, de lhe dar um título que é roubado a um artista que me interessa imenso, que é o Alan Ruppersberg. O título é Honey, I Rearranged the Collection. Em português dá um bocadinho como aquele programa querido, reorganizei a coleção. E o primeiro capítulo é por artista, posters desenhados concebidos pelos próprios artistas. O segundo capítulo é por tópico. Há um sistema classificatório que estou a construir e que vai comandar a escolha e a organização dos cartazes nesse momento. E há um terceiro capítulo que é a seleção e a organização dos cartazes por ano. Se bem sabes, há já na programação da Cultura Gesto, desde 2006, uma pequena genealogia, se assim se pode chamar, de exposições que tem publicações, se debruçam sobre aquilo que se chama printed matter, ou matéria impressa. Uma das primeiras exposições que eu organizei na Cultura Gesto foi uma exposição dedicada aos Roma Publications, a uma pequena, na altura, hoje não tão pequena, mas na altura uma pequena editora independente. Depois disso houve uma exposição no Porto, na Cultura Gesto do Porto, relacionada com uma revista muito interessante, que já não existe, que foi a comissariada pelo Stuart Bailey, que esteve na gênese da e acompanhou a revista, trabalhou na revista, dirigiu a revista até ao seu fim, e chamava-se Extended Caption. Pronto, esta exposição, de alguma maneira, entronca nessa genealogia. Agora, porquê é que isto é material muito interessante? Porque aquilo que na altura teve uma função publicitária não deixou de ser visto, já na altura, por muitos artistas,
como sendo uma extensão da sua prática artística, ou estando mesmo no âmbito da sua prática artística. Não é por acaso que o Lawrence Wiener fez, desde o final dos anos 60, 200 postas ou mais. Não é por acaso que o Dieter Roth fez 160 posters ou mais. Mas aquilo que teve uma função publicitária, mas que não deixava de viver nessa ambivalência entre ter essa função e ser ao mesmo tempo coisa artística ou para-artística, com a passagem do tempo, torna-se um documento extraordinário. E torna-se um documento extraordinário desde logo de representações. Como é que um determinado artista ou um determinado designer representa o trabalho de um artista para comunicar uma circunstância expositiva? Ou o próprio artista representa o trabalho do artista ou do outro artista. E, portanto, há estes cartazes, este ciclo de 5 exposições, em certa medida conta a história da arte nas últimas décadas. Em certa medida conta a história do design aplicado ao cartaz de exposição durante todo este tempo. E diz muito sobre representações. Representações, como se percebe por esta conversa, em muitos casos, dos próprios artistas, ou estratégias de representação dos próprios artistas em relação ao seu próprio trabalho e às exposições que fizeram. Isso é matéria, parece-me a mim, da maior importância. E é matéria artística? Eu vou dar um exemplo. É matéria artística ou não é? É porque eu acho que estas fronteiras são ridículas. Não, mas... Eu acho que são ridículas. Porque a essa altura eu vou também falar para os, sei lá... Eu não estou interessado em classificar isto como arte. Mas é que não fui eu que classifiquei. Não, mas o meu papel ao organizar, ao comissariar este projeto, não é classificar estes cartazes como obra de arte. Essa questão não me interessa. A mim o que me interessa é aquele material e o que ele, de alguma maneira, incorpora, traduz e comunica. Isso é o que me interessa naquele material. E aquele material é muito valioso até numa perspectiva de história da arte. Não tenho dúvida de nada Aquele disso. material é muito interessante para nos acercarmos do universo dos múltiplos artistas que vão estar nestas exposições. E não precisa de ser um ponto de chegada sequer. Pode ser um ponto de partida. Pode explotar o interesse de um determinado espectador por conhecer melhor o trabalho de um determinado artista. E é nesse plano que eu me... Que eu me situo, eu não estou interessado em entrar num exercício especulativo sobre o valor artístico destes cartazes. Ok, vamos para outro sítio. Então, que é assim, eu não vou sair desta pergunta, porque me interessa particularmente, porque continuo a achar que em Portugal há um certo elitismo na arte que quer pôr a coisa num sítio onde as outras coisas não estão. Mas aí vamos para a Lina Riefenstahl, vamos para o Eisenstein, tudo artistas que usaram a arte para fins políticos. Aquilo não é arte. Então, não sei. Claro que é. Então, agora... digamos... é que em Portugal parece que há sempre esta coisa... Um filme comercial pode ser uma obra de arte. O Terminator não é arte. Agora, a maior parte dos filmes comerciais não são obras de arte. Digamos... mas eu não estou muito interessado nessa discussão de categorias. Eu tenho consciência. Eu não dou importância nenhuma a isso. Eu tenho consciência que o mundo da arte é um mundo endogâmico, que os artistas, em muitos casos, trabalham para esse contexto mais restrito, ou é esse contexto mais restrito o seu horizonte primeiro e último de recepção. Agora, um artista trabalha sem pensar no seu público. Como diria o outro, o verdadeiro artista não está a pensar como é que as pessoas vão reagir ao seu trabalho quando está a fazer o seu trabalho, espero eu. Se o está a fazer, está-se a condenar à irrelevância. Não vai fazer nada que interessa. Eu estou a falar de um artista deste campo da arte contemporânea. Claro. Quer dizer, um artista faz o trabalho
não estou a dizer que é num estado de autismo, mas é num estado de solidão, ou num estado de isolamento, e até a solidão de não ter essa interlocução, ou essa interação, ou essa projeção de um público que há de vir. Só quando a coisa se torna pública, é exposta, é que há esse encontro com a obra de arte. E aí fica ao critério de cada um, é imprevisível como é que as pessoas vão reagir, como é que as pessoas vão avaliar uma determinada obra de arte. O artista não tem que se preocupar com isso. Eu espero bem que os artistas não se preocupem com isso. Têm outras coisas com que se preocupar, que é produzirem o seu trabalho. E, portanto, nessa medida, a arte contemporânea não é produzida pela procura. Se pensamos na televisão, o que é que produz os produtos televisivos? É a procura. O que é que os programadores televisivos fazem, os produtores televisivos e os realizadores de produtos televisivos fazem? Qual é uma das variáveis da equação? É qual vai ser o público para aquilo e a quantas pessoas aquilo vai chegar e, portanto, as expectativas dirigem-se também muito nesse sentido. Mas, um artista não tem expectativas nesse sentido, ou não tem... não toma decisões baseadas nesse tipo de projeção. Eu sei que queres uma prova categórica de que o mundo da arte não está muito interessado, os agentes do mundo da arte, por exemplo, os curadores, não estão muito interessados em trabalhar no sentido do alargamento dos públicos. É que há uma questão que em Portugal é uma não questão por excelência. É a questão da descentralização cultural e, sobretudo, estou a pensar na descentralização da arte contemporânea. Não é que não haja casos dessa descentralização, mas Portugal, desse ponto de vista, é uma tragédia, porque os circuitos expositivos estão concentrados em Lisboa e no Porto. Há uma espécie de bicefalia e o Porto, nesse sentido, é muito pequeno comparado com Lisboa. Então podemos até falar de uma macrocefalia. Não tem nada a ver com a realidade de um país como a Espanha, ou como a França, ou como a Itália, ou como a Suíça, ou como a Alemanha, ou como a Áustria. Não vais dizer Inglaterra. Até em Inglaterra há uma muito maior descentralização. E se nós pensarmos, isto é uma questão da democracia, isto é uma questão política, é uma questão de acesso das pessoas. Chama-se, em linguagem da sociologia, em linguagem da economia, bens simbólicos ou bens culturais. Vamos usar essa linguagem. Enquanto que aos bens materiais há um acesso relativamente, apesar das assimetrias e das desigualdades regionais, há um acesso relativamente generalizado ao frigorífico, ao televisor, ao automóvel, aos bens materiais. Quando se pensa em bens culturais ou simbólicos, para usar essa terminologia, há uma grande parte da população portuguesa que está excluída do acesso a essas coisas. Isto é gravíssimo. Com certeza. O Estado nunca desenvolveu políticas consistentes e consequentes nesta área. Os agentes do contexto não discutem esta questão. Miguel, ainda bem que ontem trouxeste uma camisa que se fundiu com o cenário e que hoje estamos a repetir a entrevista. Vamos ter que acabar por aqui. Eu ainda gostei muito mais da entrevista de hoje do que da de ontem. Tenho pena de ter que parar, mas as câmaras não têm mais filme. Os marcadores nem foram melhores. E pronto, ficamos por aqui. Tá, muito obrigado pelo convite. Obrigado, eu.